Bom, pessoal, estamos de volta para dar continuidade ao nosso controle de estoque. No último vídeo, nós refatoramos o menu de busca, tá? Nós refatoramos, por causa do menu de busca, nós precisamos refatorar atualização de produto, exclusão de produto, movimentação de produto, porque eles utilizam como base a função de buscar produto, tá? No vídeo de hoje, nós vamos continuar essa refatoração, que eu acredito que nós vamos finalizá-la por aqui, que nós vamos corrigir o seguinte detalhe. Nós temos aqui no nosso código, no ID, nós estamos atualizando ele da seguinte forma. Hoje nós atualizamos o ID capturando o último produto, pegando o ID dele e depois atualizando com a soma de mais um. Mas só que existe a seguinte situação. Imagina que por algum motivo eu deletei todos os meus produtos. Eu estava no produto, sei lá, no ID 50, e eu deletei todos esses 50 produtos. Quando eu deletar todos os 50 produtos, que eu reiniciar o meu sistema, ele vai voltar novamente a ser o ID zero. Por quê? Porque não tem mais nenhum produto para eu usar como base para atualizar esse meu ID, beleza? Então é o primeiro ponto que nós vamos corrigir. Outro ponto que nós iremos corrigir vai ser o seguinte: aqui no nosso código nós estamos utilizando variáveis globais para estoque e ID em algumas funções, como ler dados, lá na criação do produto também. Cadê? Aqui na coleta de dados nós estamos usando variáveis globais. Aqui no produto estamos usando variável global. A variável global ela ajuda quando o código é pequeno, mas quando o código cresce, ela pode ocasionar alguns erros quando no teste para encontrar bugs, tá? Ela pode nos trazer resultados errados. Pensa na variável global como se fosse o seguinte: imagina que eu estou num canteiro de obras e aí eu estou precisando de uma ferramenta e eu simplesmente grito ferramenta, e a ferramenta simplesmente aparece para mim mexer nela. É assim que funciona o contexto de uma variável global, tá? E nós não podemos fazer isso, nós precisamos ter essa variável global, essa variável setada dentro da função para que a função trabalhe com ela e retorne ela tratada, tá? Processada. Beleza? Dito isso, vamos para o código para que o vídeo não fique muito grande. Então, eu pensei no seguinte: antes da gente ler o dado, a gente precisa trabalhar aqui na função de criar o dado, beleza? O que eu pensei? Eu pensei da gente gravar o dado dentro do próprio arquivo JSON, ou seja, a gente persistir esse ID, porque independente de nós reiniciarmos ou não, eu vou ter sempre o ID atualizado lá dentro. E ao invés de eu pegar a minha infraestrutura estoque, fazer um cálculo em cima dela para retornar o meu ID atualizado, eu posso simplesmente pegar o ID que vem do arquivo, certo? Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aqui pegar na nossa escrever produto. Cadê? Escrever produto. Cadê meu pai amado? Aqui, escrever dados. E vou passar junto com o meu estoque, eu vou passar o ID, eu vou passar aqui essas duas informações como uma tupla, certo? E depois eu posso, quando eu for trazer esses dados, eu faço um desacoplamento, beleza? Então aqui nós vamos fazer o seguinte: eu vou passar o estoque e o ID, beleza? Para gravar. Só que para eu passar o ID para gravar aqui, eu preciso chamar ele aqui também, beleza? Setar ele aqui, beleza? Então aqui nós já vamos gravar o ID aqui dentro. Vamos ver se isso vai dar certo. Para testar isso, ele está esperando. Tem um demais aqui. Pronto. Vamos lá. A gente vai tentar salvar aqui um produto. Pronto. Ele deu um erro porque lá em eu não setei aqui a variável o ID também aqui na interação com o usuário. Então aqui, cadê criar produto? Não, é lá no é aqui no estoque mesmo. Eu vou setar aqui o meu ID. Pronto. Agora deve dar certo. Vamos lá de novo. Aqui, ó, setei o meu ID. Vamos lá no arquivo, eu vou atualizar aqui esse arquivo, abrir de novo. Pronto, o nosso ID está salvo aqui. Beleza, agora nós precisamos trabalhar, só que agora nós vamos ter que atualizar
todos os lugares que tiver a variável ou a função, a chamada da função escrever produto para nosso sistema não quebrar, certo? Então vamos lá, onde é que nós temos tanto aqui? Além dali, vamos lá, vamos lá. Aqui eu tenho escrever dados. Vamos aqui, onde mais, escrever dados, aqui também, onde mais, escrever dados aqui também, onde mais, aqui, escrever dados. Pronto. Primeira correção foi feita. Vamos agora para a segunda refatoração. Como agora eu salvo um produto, para carregar agora eu também preciso carregar esse ID, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Aqui em ler dados, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou ter mais essa parte aqui, certo? E vou setar aqui ID e estoque. E ao invés de eu simplesmente carregar e deixar o sistema puxar isso ali, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos setar a variável estoque e a variável ID e retornar. Opa, nós não vamos mais precisar disso aqui, certo? Vamos fazer o seguinte: se o estoque for maior que zero, certo? Se o estoque for maior que zero, eu vou carregar esse arquivo. Só que o que é que eu vou fazer? Não vou mais chamar isso aqui de estoque. Por quê? Porque eu vou usar essa variável estoque. Então, eu não posso mais usar ela. Eu vou chamar aqui de infra. Vou chamar aqui de infraestrutura. Eu vou receber essa minha infraestrutura, só que eu quero que vocês observem o seguinte. Eu tenho que retornar aqui também, eu tenho que mudar aqui a lógica para retornar uma tupla de estoque. Tenho que retornar meu ID e tenho que retornar o estoque, certo? Só que para retornar esses dois aqui, eu preciso fazer o seguinte: o meu ID vai receber zero e meu estoque vai receber uma lista vazia, certo? Vamos ver se vai rodar aqui. Não rodou, ele deu um erro aqui dizendo que esperava uma indentação no if. De... Ah, tá. Eu vou tirar essa linha aqui também. E vou imprimir infraestrutura, imprimir type, para eu saber o que que eu estou imprimindo aqui, beleza? Com o que que a gente está trabalhando, certo? Vamos rodar. Ele ainda deu porque eu tenho que setar aqui na linha 323, ó. Eu tenho que setar o ID e o estoque, certo? Mas pronto, por enquanto é isso. Vamos ver aqui o que ele imprimiu, ó. Então, a minha infraestrutura, ela vai ser uma lista, certo? Temos o primeiro passo. Se eu sei que a minha infraestrutura é uma lista, agora eu só preciso acessar as informações dessa lista e retorná-las. Então vamos lá, que eu não vou mais precisar desse print aqui, certo? A gente vai fazer o seguinte: infraestrutura na posição 0 é o meu estoque, certo? Isso aqui é meu estoque. E o meu ID logo vai ser a infraestrutura na posição 1. Pronto. Agora aqui eu vou dar um print aqui, eu vou imprimir estoque e vou imprimir ID. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que ele imprimiu. Olha aí, ó. Ele imprimiu a lista de produtos e imprimiu o estoque. Beleza? Agora, aí aqui, se ele não encontrar nada, ele vai setar 0 para ID, 0 para estoque e uma lista vazia para estoque e retornar eles dois. Como eu estou retornando eles dois, eu preciso jogar essas informações na memória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ID, qual é a sequência que eu estou retornando? Tem que ser na mesma sequência, certinho, certo? Eu vou botar aqui o contrário. Eu vou chamar aqui ID estoque. Eu vou voltar ID estoque, certo? E eu preciso retornar essas informações para a memória. Então, eu vou chamar aqui ID e chamar estoque, que vai receber o que a função ler dados me trouxer. Beleza? Ele quebrou aqui aonde?
Ler dados aí de estoque. O que que está dando errado aqui? Vamos ver aqui. Ele imprimiu aqui, mas ainda assim deu um erro. Eu vou imprimir aqui o que que tem aqui no ID estoque aqui fora, para a gente ver o que está acontecendo, tá? Vamos imprimir, executar novamente. Ele só está imprimindo lá dentro, ele não está setando para ID estoque. ID estoque. Vamos ver se aqui uma coisa aqui. Eu já setei eles vazio aqui. Depois que eu setar eles vazios, eles foram inicializados. E depois eu só vou atualizar os dados deles aqui. Vamos lá de novo, ver aqui o que está errado aqui. Executar mais uma vez. O que está dando errado? Eu estou imprimindo. Ah, está dando errado porque eu não estou retornando essas informações, certo? Eu vou tirar esse print aqui e retornar o ID e retornar o estoque, beleza? Então é isso que está acontecendo. Vamos ver se ele carregou os dados. Carregou aqui as informações que eu tenho hoje salvas no meu arquivo. Agora vamos ver se isso de fato está funcionando. A gente vai fazer o que agora? Nós vamos cadastrar um produto e ver se ele vai atualizar a informação certinha. Cadastrar aqui um arroz. Vamos ver. Então aqui, pelo visto, nós vamos imprimir todos os produtos agora. Ele não está atualizando o ID. Por que que ele não está atualizando o ID? Agora a gente vai continuar as próximas correções, beleza? Se agora eu não estou mais trabalhando com isso aqui de forma globalmente, eu estou retornando isso aqui, quer dizer que aqui em ID, aqui em criar produtos, eu não posso mais usar esse ID global, beleza? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai remover esse ID global daqui, mas como ainda preciso receber esse ID, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar aqui em coletar dados, eu vou tirar esse estoque global de coletar dados, setar o ID e o estoque aqui. Por que que eu vou setar o ID e o estoque aqui? Porque eu vou retornar junto com o ID, com, junto com as outras variáveis que o usuário vai me informar, eu vou retornar o ID também, certo? E aqui, quando eu passar essa coletar dados para o criar produto, eu tenho que receber também o meu ID. Vamos ver se isso vai funcionar. Quebrou aqui dizendo que, tá, lá no menu, na interação com o usuário, eu preciso atualizar essa solicitação também. Eu preciso setar aqui, junto do coletar dados aqui, ó, o ID e o estoque. Beleza? Agora que eu setei, deve funcionar. Vamos aqui chamar aqui café, certo? Vamos botar aqui que ele está R$19, café está caro. Vamos só ver se ele vai chamar mais um produto aqui. Eu vou botar aqui chamar aqui de ver o que ele retornou. O ID continua não atualizando, certo? Então o que que nós vamos fazer? É o seguinte, né, ainda tem alguma coisa errada aqui. Por que que ele não está atualizando esse estoque? Estou passando aqui, ele está recebendo aqui o ID 3, está setando. Hum, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que atualizar isso aqui antes de escrever os dados. Na verdade, é antes do estoque eu preciso escrever isso aqui. Vamos executar novamente. Eu vou criar aqui um produto B. Não, não é. Vamos criar aqui um produto C.
Continua com ID 3, ainda não é esse aqui. Vamos fazer o seguinte, ao invés da gente atualizar esse ID aqui, não, vamos fazer o seguinte, aqui em criar produtos, eu estou atualizando o meu ID, mas eu não estou trazendo esse ID atualizado para a memória. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar aqui uma tupla também, e junto com o meu produto, eu vou trazer o ID para a memória novamente. E aqui, quando eu chamar ele na interação com o usuário, o que que eu vou fazer? Aqui na interação com o usuário, criar produto, eu vou chamar isso aqui para montar um print, meu produto recebe os dados, eu seto esse produto. Eu vou chamar isso aqui de dados produto, certo? E aqui eu vou chamar o ID e o produto criado. E aqui, para criar produto, eu vou passar os dados do produto, certo? Fazer essa atualizaçãozinha aqui, dados produto. Beleza? Vamos ver qual o ID que ele vai retornar logo após. Vamos ver se ele vai atualizar isso aqui para 4 quando eu criar um produto novo. Vamos criar um produto novo. Opa, deu um errozinho aqui. Acho que nós encontramos o problema. Aqui, esse erro aqui, um borda de local erro, ele está dizendo o seguinte, que a variável referenciada ela não foi criada. Então, por quê? Porque o nosso menu está sem nada. Para que isso seja corrigido, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar aqui o ID e o estoque também. Então, vamos chamar novamente. Eu tenho que passar o ID lá. Aqui eu tenho que passar ID e passar o estoque para o meu ID também, certo? Vamos chamar. Eu vou criar aqui um produto F, chamar de 666. Vamos ver o que ele imprimiu. Ele atualizou agora o ID, ó. Ele setou meu ID correto e já disse que o próximo ID é 5. Beleza? Vamos ver, eu vou só melhorar bem aqui. Vou chamar isso aqui, chamar a forma string, dizer aqui próximo ID. Próximo ID. Vamos lá, chamar isso aqui novamente. Eu vou criar um novo produto chamado T, C888. Olha aí, ó. O ID recebeu 5 e o próximo ID é 6. Beleza? Vamos ver aqui, eu vou fechar o estoque e abrir novamente. Olha aí, ó. Ele veio 3, 3, 3, 4, 5 e o próximo ID será 6. Beleza? Então, aqui nós podemos ver, pessoal, que é o seguinte, o nosso código, que nós refatoramos o nosso código da forma que agora eu não preciso me preocupar com se o usuário vai pagar todos os produtos ou não. Por quê? Porque o meu ID ele agora é persistido em arquivo. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou excluir esse arquivo aqui, vou salvar, pronto, fechar, abrir de novo. Não tem nada. E vamos iniciar novamente o sistema, certo? Vamos ver se ele não vai quebrar. Não quebrou, beleza? Vamos ver aqui o saldo, ó, não tem nada. Se eu abrir aqui, ó, não tem nada ainda. Vamos lá, vamos criar aqui um produto. Escrever aqui um produto novo. Digite o preço do produto, é R$5, 250 unidades. Vamos lá, ó. Ele iniciou com a variável ID 0, certo? Vamos chamar aqui, criar mais um produto aqui, que vai se chamar feijão. Esse feijão, ele vai receber aqui R$ 9,00, 125 unidades. Pronto, ele atualizou, certo? E o próximo ID é 2, beleza? Então, o que que acontece? O que que está faltando agora? Pessoal, está faltando ainda alguns pontos para nós corrigirmos. Por exemplo, aqui em criar produto, se a gente for observar aqui, ó, é interessante que eu passe para a função criar produto, junto com os dados do produto, o estoque que eu estou usando, beleza? Assim como eu passo
lá em saldo estoque, assim como eu passo lá em imprimir produto, assim como eu passo lá na busca o estoque, eu também preciso setar aqui o estoque na função criar produto, certo? Por quê? Porque aí, quando eu for criar o produto, eu tiro aqui todos os riscos de que a nossa função criar produto quebre. Outra coisa que não podemos esquecer na hora de refatorar nossas funções é o seguinte, que aqui onde eu preciso, não, eu já fiz aqui a atualização, criar produto, é o seguinte, a nossa função de escrever dados, ela já foi atualizada, em todos aqui, deixa eu ver aqui, função, escrever dados ID estoque, já seto o ID, eu já fiz aqui as correções aqui, estou passando o menu e no ler estoque, beleza? Então, o que que acontece agora, pessoal? Seguinte, tem mais nada. O nosso código, ele foi totalmente refatorado, certo? Nós fizemos aqui algumas pequenas correções ao longo dessa caminhada, criamos, recriamos. Então, o nosso código agora ele está trabalhando da seguinte maneira. Todas as funções são altamente especializadas. Como assim, Francisco? Cada função ela recebe o seu dado, processa e retorna o dado processado, beleza? Eu não tenho mais nenhuma função fazendo duas atividades. Ela apenas recebe o dado, processa o que tem que processar e retorna esse dado para a memória de novo para ser utilizado pelo usuário, tá? Isso acontece lá na área de interação com o usuário, ou seja, lá no menu, tá? Nós fizemos as correções de tratamento de variáveis globais, agora o nosso código não utiliza mais variáveis globais, o nosso código não depende mais da lista para criar novos IDs, tá? Os IDs eles são criados, são atualizados dentro do arquivo, persistidos agora, ou seja, independente de nós apagarmos todo o estoque para recriar de novo, o nosso ID ele vai continuar sendo atualizado de onde foi do último produto criado, beleza? Pessoal, para o vídeo de hoje era isso. Se tu gostou, se tu chegou até aqui, deixa aí nos comentários, hashtag código refatorado, curte, compartilha e se inscreve no canal, tá? Isso vai me ajudar muito. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.